Ai, vamos começar a falar então do De La Cruz. Chegou, conheceu ali o Flamengo na Liberta 2019. Vou dizer que não foi uma apresentação muito boa para o lado dele, porque na vez o Flamengo acabou vencendo. Então, De La Cruz, no Flamengo vai ter que conhecer primeiro o Rio de Janeiro também, né, Dedê? Tem que se adaptar a tudo isso. E segurar a onda. Exato. Você sabe que é difícil o negócio lá no Rio. Se não focar, pai... Como é que você vê o De La Cruz no Rio? Falando assim, sério, vai. Sério, assim, eu acho que até esse momento é a menor contratação vindo para o Brasil. Né? A gente falou aqui de alguns jogadores, mas o De La Cruz já era um sonho antigo do Flamengo. O Flamengo já monitorava, já tinha tido a tentativa da contratação. É um jogador que o jogador moderno, que joga em várias posições, se adapta em várias posições. Tem uma sensação que deve ser muito parceiro no dia a dia, deve ser muito comprometido no dia a dia. Então, assim, até o Carlos Santos, enfim, o irmão que jogou no Santos, o perfil de liderança e de profissionalismo, acho que se estende ao De La Cruz. Óbvio que ele vai chegar num time que já está praticamente pronto, com um gestor de elenco que faz um trabalho maravilhoso, que é o caso do Tite, que tem conhecimento. Então, o Flamengo passa a ficar ainda mais forte com a chegada do De La Cruz, que já tem o compatriota Arrascaeta, que vai poder ajudar, vai poder orientar, não só dentro do local de trabalho, mas também no dia a dia ali no Rio de Janeiro. Mas, para mim, até esse momento, é a melhor contratação do futebol brasileiro. E se Denilson Show fosse Tite por um dia? Quem que você tira do Flamengo para colocar agora o De La Cruz? A tendência é que o Everton Ribeiro deve sair do Flamengo. Enfim, de ontem para hoje eu vi uma possível volta dele para o Cruzeiro. O Cruzeiro está monitorando a situação dele, então de repente a chegada do De La Cruz facilite essa saída do Everton Ribeiro. A gente fala muito do futebol brasileiro e dos principais clubes. A ideia é você manter um elenco equilibrado, ainda mais um time que vai disputar várias competições. Então, você ter ali 2, 3 jogadores de um nível elevado e o Flamengo está buscando esse tipo de qualidade para o seu elenco, mas eu acho que a chegada dele facilita a saída do Everton Ribeiro. Flamengo que já investiu mais de 1 bilhão desde 2019 no seu plantel. Né, quem tem dinheiro, ó, tá aí. Tá gostosinho. Mas vamos falar do Luiz Henrique também, porque, continua. Também. O Luiz Henrique, Kalinka, até por, enfim, eu ter jogado no Real Betis, ter tido informações em relação à possível saída dele, a ideia do Betis, obviamente, é vendê-lo, não é emprestar o Luiz Henrique. De ontem para hoje também monitorando aí o meio de comunicação, há uma notícia do interesse da volta dele para o Fluminense, mas por empréstimo. Mas o Real Betis quer vender o Luiz Henrique, e ele perdeu o espaço. A primeira temporada dele foi muito boa com o Pellegrini, jogou vários jogos, enfim, foi realmente importante. Essa segunda temporada, o Betis subiu um jogador africano das categorias de base, o mesmo perfil, mesma, enfim, qualidade e tal, e ele acabou perdendo espaço. Por isso ele entrou nesse combo, né, de jogadores que podem sair do Real Betis. Mas volta a falar, o Betis quer vender o Luiz Henrique, o Betis não quer emprestá-lo. Então a primeira tentativa do Fluminense é o empréstimo, por isso que ainda as coisas estão devagar, frias. Dedê, se fosse para escolher, Fluminense ou Flamengo? Você no lugar dele, vai. No lugar do Luiz Henrique, o Fluminense, né? Ele já conhece, já está adaptado, ele surgiu no Fluminense. Cria do Xerém, né, como as pessoas falam. Então, assim, eu acho que o sentimento do Luiz Henrique deve ser voltar pro Fluminense. Óbvio que seduz quando você tem uma possível proposta do Flamengo, por tudo isso que eu acabei de falar aqui, um elenco, um time muito qualificado. Tem o Tite, que para mim é um dos melhores, se não o melhor, né? Ainda mais de gestão de grupo, ele sabe motivar muito bem os seus jogadores, mas eu acho que vai bater aí a questão do sentimento, da gratidão em relação ao Fluminense. Então, entre Fluminense e Flamengo, tem a relação dele também com o Fernando Diniz, então, de repente, a tomada de decisão dele vai ser o Fluminense. Para falar de Flamengo. Isso porque finalmente aconteceu o anúncio de De La Cruz, meia uruguaio que estava no River Plate da Argentina. O Flamengo pagou a multa rescisória, quase 80 milhões de reais, e o jogador será do Flamengo a partir de 2021.
8h04. Nicolás de la Cruz é oficialmente reforço do Flamengo. O clube anunciou a contratação como aquele presente de Natal para o torcedor. O meia uruguaio de 26 anos foi anunciado às 15h40 de domingo, dia 24, Vanderlei. Então o torcedor... Presente de Natal, né? Presente de Natal. Passou ali a ceia de Natal feliz da vida com o de la Cruz. Com uma ação de marketing em conjunto com um dos patrocinadores do clube, de la Cruz recebeu a camisa do Flamengo em casa dentro de uma caixa. Sonho antigo do Flamengo, de la Cruz custou cerca de 16 milhões de dólares. O rubro-negro transferiu o dinheiro ao meia, que pagou a sua multa ao River Plate. De la Cruz chegou ao River em 2017, desde então foram 211 jogos e 36 gols. Foram 10 títulos com o River Plate, o mais importante deles, a Libertadores de 2018. Com a camisa da seleção uruguaia, o atleta também é destaque do time de Marcelo Bielsa. Estreou com a camisa da Celeste em 2020. De lá para cá são 25 jogos e 5 gols anotados. Tá aí então de la Cruz anunciado, um jogador importante aí para o Flamengo, até pela questão, Vampeta, por exemplo, do Arrascaeta, que certamente será muito convocado em 2024. Agora chega o de la Cruz, dá para os dois jogar juntos também, sem dúvidas nenhuma. E aí, Vampeta? Vampeta, antes não, é para você. Em cima da pergunta do Guilherme, você acha que vai chegar banco até ganhar um espaço no time? É isso? 90 milhões, comprou para ficar no banco. Comprou o titular do River, titular da seleção do Uruguai para ficar no banco. Aí não pode jogar Arrascaeta e De la Cruz, né? Não pode. Mas quer que eu fale que o meio-campo do Corinthians joga? Quer que eu conte quem joga, né? Por sinal, acabou esse contrato até de alguns deles, viu? É 3 anos de contrato, viu? Não pode. De la Cruz e Arrascaeta não pode. Pega lá um perna de pau e bota. 11 ruim pode, mas 3 bom não pode. 11 ruim pode. E a Arrascaeta é o seguinte, a Arrascaeta, você vê que ele não é titular da seleção, mas é convocado direto. De la Cruz é. E Silvinho e Navinha são 3 jogadores uruguaios que vão para a seleção. Que o Bielsa convoca normalmente os 3, só que o De la Cruz é titular e o Vina é titular. O Arrascaeta, ele é convocado nas últimas 2 jogos agora, antes de terminar a temporada, ele foi convocado e o Bielsa não usou o Arrascaeta em 2 jogos. Mas é um jogador que é convocado, titular absoluto do Flamengo, né? E o Flamengo foi lá, falou, toma aqui 16 milhões, vai lá e vem pra cá pra nós. Aí anuncia no dia do Natal, né? Natal. Aí, tamo aí. Só faltou vir no saco do Papai Noel. Saco do Papai Noel. Quer dizer, tirava do saco do Papai Noel. Vem se reforçando, né? Vai pegar agora o Léo Ortiz, que é capitão, titular absoluto e seria titular em qualquer time do Brasil também, viu? O Léo Ortiz. E o Vina. Essa é aquela contratação, né, Flávio, Vampeta e Guilherme, que de 0 a 10... 9 que vai dar certo. Você sempre deixa um traço. E é aquele cara que se não der, tem um monte de gente querendo. Não deu porque o Flamengo é bagunça. Ele tem uma coisa. Só tem um negócio, se não der certo, o Flamengo tá muito bagunçado. Trouxe o menino, vai ter. Teoricamente vai dar certo. Ele é só uma coisa que a gente tem que deixar dúvida. É que ele teve muita contusão recentemente. Só. Porque a bola dele é muito boa. Ele joga de tudo ali no meio campo. Caramba. O irmão dele já era cracaço, né? O irmão dele é muito bom, Carlos Santos. Santos. Muito bom jogador, muito bom. E mas o bom do time, o bom da família é ele. Ele joga pra caramba. Ele era o ponto de equilíbrio do Gadiardo quando estava no River Plate. O treinador do River Plate tá chorando até agora lá, falando como é que deixa o cara desse ir embora. O contrato, se Deus quiser, não vai ter problema. Isso aí. A gente tem que e aí passou, Flávio, tava passando, né? Eu vi nas contas do Flamengo, de 2019 pra cá, professor, gastou R$1 bilhão em contratações. É isso aí. Só que o Flamengo fatura R$1 bilhão por ano, mais de R$1 bilhão. Por ano? Por ano. Não, desde 2019, são 4 anos. Só que ele fatura por ano, faturou 4. Na média, então tá tudo certo. Acho assim, o Flamengo foi certinho. São perfis diferentes. O Palmeiras, ele tá montando elenco, na verdade tá reforçando elenco.
E o Flamengo está dando um choque de realidade. O Flamengo vai perder alguns dos seus jogadores importantes. Aqueles que ele está renovando, tipo o Everton Ribeiro, não tem mais a mesma força de antes, não tem mais a mesma pegada para jogar todos os jogos. Então o Flamengo está fazendo o quê? Ele está refazendo o elenco, da maneira como ele fez. O Palmeiras, até pela base espetacular que tem, pelo trabalho que está feito lá, pelos títulos que ganhou, pela folga que ele tem, por ter um padrão de jogo absolutamente definido e claro, né? O Flamengo, agora que o Tite está tentando impor alguma coisa, o Palmeiras não precisa fazer esse tipo de coisa, de meter um caminhão de dinheiro no jogador. Não precisa. O Flamengo, sim, tem que dar uma satisfação para a torcida. Para a sua inteira sem ganhar nada, então, tem que dar um choque desse. Ó, quem é o cara? O De La Cruz? Traz o cara. E trouxe. Agora, é o que eu falo, se ele não se machucar, vai ser um sucesso. Ele joga muita bola, joga pra caramba. Ele vai jogar um pouquinho mais atrás, pode jogar facilmente com a Arrascaeta. É um baita jogador, chega fácil na área, inteligente, coordena todo o jogo, um baita jogador. E Vanderlei, ano que vem eleição no Flamengo. O Landim quer, até seguindo essa linha do Flávio, trazer reforços importantes que vão chamar a atenção para disputar tudo que puder. E aí ele terminar o mandato dele com títulos e tentar reeleger ali o seu apoiador, o seu candidato. Isso, seu candidato, seu indicado. E aí, Vanderlei? É isso, estava previsto mesmo que seria feito um grande investimento, acho que virão outros jogadores, enfim. Ele vai aproveitar esse último ano para aproveitar que tem um caixa respeitável e que colocar muito doce na boca dos torcedores. Dinheiro não é problema, é bom, né, Vanderlei? Nossa. Dinheiro não é problema. Não, essa frase, ela é uma maravilha. Não, Flávio, eu gosto toda hora do Vampeta. Dinheiro não tem problema. É aquela inveja doce, vai. É claro. Para todos os demais clubes da primeira divisão, né? Eu não vou falar dos outros. Primeira divisão. Você vai comprar um jogador e paga 16 milhões de dólares à vista. Um jogador que não é qualquer um jogador importante e tal. É complicado. E aí você tem, de maneira geral, no futebol, a venda, você chega lá para oferecer o quê? Olha, eu tenho aqui um vaso quebrado, mas ele sabe, parcelamento. Quer dizer, é muita desigualdade. Então, Vanderlei, desculpe. Muita desigualdade. Você está falando, nós estamos falando de casos assim, e colou um com o outro. O São Paulo, com uma dificuldade tremenda de contratar um jogador que não tem o nível do De La Cruz. Não, lógico. E o São Paulo juntando tal, como você falou, junta aqui, pega lá, quita dívida, não sei o quê, e o Flamengo vai e bomba no jogador. É duro. Isso aí é uma coisa para se pensar. Claro. Por que o São Paulo não tem esse equilíbrio financeiro que o Flamengo tem? Porque os dois são enormes. Claro que a torcida do Flamengo é maior. São Paulo tem o Morumbi e o Flamengo não tem. Exatamente. Tá certo? Então, aliás, grande sacada do Júlio Casares, essa história do Morumbis aí, eu achei espetacular, vai entrar uma grana. Mas o São Paulo tem que sanear as dívidas, tem que zerar como o Flamengo fez, tem que fazer o que o Bandeira de Melo fez, porque o São Paulo tem potencial para isso. O São Paulo teve a maior média de torcida dos últimos anos, né, do clube. Caramba, mas se não adianta, Vanderlei, ficar catando moedinha, que nem minha mãe falava lá na Penha, pega essa moeda para mistura, não adianta nada. Você tem que ter uma grana para você trabalhar um elenco do jeito que você quer. Não adianta ficar catando aquilo. Não adianta reclamar que o Flamengo veio à vista e comprou. O Palmeiras, ele fez por ter esse dinheiro. O Paulo Nobre foi lá e ajeitou a casa e hoje o Palmeiras tem esse dinheiro. O Flamengo tem também. Qualquer presidente que verdadeiramente ama a sua instituição, e ele tem, primeiro, não pensar em reeleição. Pronto, essa é a primeira. Se ele amar mesmo, não pensar em reeleição. E se o seu time tiver grande problema com dívidas, ele tem que passar a gestão, claro, tentar segurar o futebol, né, o mínimo necessário, mas a grande virtude é pagar a conta e entregar o time saudável financeiramente para facilitar a vida do futuro presidente. Tanto é que o Bandeira de Melo é falado até hoje. E não ganhou títulos. Esse é o presidente que passa para a história para aqueles que gostam mesmo da agremiação. Sabe, eu fui presidente porque eu fiz uma gestão razoável, porque o Flávio, que era o presidente anterior, olha, ele deixou um negócio, asfaltou boa parte da minha caminhada. Aí vem o outro, faz o restante da caminhada. Aí vem o terceiro, que pega a casa boa e deixa o time muito forte. Esse é o sonho dourado. Agora não, o cara enxuga gelo, deixa o cofre estourado,
quando termina com a mesma dívida, Flávio e Vampeta, com a mesma dívida que pegou, o cara acha que é um sucesso. Eu devia 15 bilhões, estou entregando, olha, a gente fez tudo isso e a dívida continua 15 bilhões. Porra! Qual é a virtude que você fez para a agremiação? Conta para mim. Nenhuma. E ainda sem títulos. Ou mesmo com títulos. Mesmo com títulos, você continua o cobrador batendo na porta. Esse é o pepino. Aí você não pode fazer o que fez o Flamengo agora, assinar um cheque de 16 milhões de dólares para comprar um jogador importante. O Flamengo não fez isso da noite para o dia. Demorou 10 anos aí, na Pindaíba, para chegar nessa situação. É isso, Flávio. E como o Vamp antecipou aqui, com a contratação do De La Cruz, o Flamengo supera essa marca de R$1 bilhão em reforços nas últimas 5 temporadas, ou seja, desde 2019.